A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, é mais uma oportunidade que Deus concede ao pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Deus tem dado aí uma oportunidade de nós trazermos uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu quero trazer uma palavra que está em 2 Pedro, amém? 2 Pedro capítulo 2. Quero que os amados irmãos estejam aí acompanhando a palavra do Senhor, que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E escondeu a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar a injustiça para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundície e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo, blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas
eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, as nossas amadas irmãs que estão conosco aí na live. Eu li um texto de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, fala dos maus profetas. Amém? Fala daqueles que vivem profetizando coisas errôneas diante do povo. E nós precisamos ser lavados pelo sangue do Messias, pelo sangue do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Está dizendo aí os falsos profetas, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então são situações terríveis, que tem acontecido aí. Nós precisamos estar nos limpando, precisamos estar nos lavando, aleluia, através da palavra do Senhor. Quero cumprimentar as amadas irmãs que estão conosco na live. Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda mais essa manhã. Alessandra Gonçalves, que Deus esteja aí visitando, E a irmã Darcília, diaconisa da Casa do Senhor, que Deus esteja abençoando aí, seja bem-vinda também. Também aí nós estamos com a nossa irmã, a Grazi, Que Deus esteja abençoando a Graziela aí, dando saúde. Eu peço às amadas irmãs que estejam aí também orando pela Grazi, Ela está com a gripe forte, que Deus esteja restabelecendo a sua saúde. Hoje, mais cedo, já orei, mas quero pedir às amadas irmãs também que estejam incluindo aí a Grazi em oração. Amém? Então, amados irmãos, quando nós ouvimos falar aqui no texto de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso, aleluia, do verso 1. Muitas vezes, quando nós pegamos a Bíblia assim, eu tiro por mim mesmo. Hoje, o Senhor de manhã, quando eu peguei o texto para ler, o Senhor me deu uma nova visão desse texto. Por quê? Está dizendo assim, prestem bem atenção. O texto fala de falsos profetas. E o versículo 1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Muitas vezes nós olhamos para o texto que ele fala de falsos doutores, falsos mestres, e quando fala de falsos doutores, falsos mestres, muitas vezes a gente coloca assim: doutores é aquele que estudou e se formou, e ele é um doutor, é aquele que ensina. E quando nós olhamos assim, falsos mestres, está na mesma condição. Mestre também é aquele que ensina.
E isso, muitas vezes a gente fala assim, não, são aqueles graduados que estão dentro da igreja, aquelas pessoas que são escolhidas por pastores, aquelas pessoas que vêm, tirou aí, é um sacerdote, ele estudou no seminário, e o seminário que ele estudou deu essa carta de mestre a ele, e deu essa carta de doutorado a ele. Não. Quando as Sagradas Escrituras ela fala de falsos doutores e falsos mestres, aqui ela está englobando a tudo, porque muitas vezes as pessoas leem o texto e não entendem. Por causa de que o pastor Carlos está falando isso nesta manhã? Porque nós todos somos geradores de opiniões, nós todos temos ali o conhecimento, e aquilo que nós tiramos do conhecimento que extraímos das Sagradas Escrituras, isso nos torna um doutor e um mestre. Por causa de que a palavra do Senhor ela diz para mim, diz para você, em Mateus capítulo 28, ele diz em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16, vocês já sabem bem esse texto que eu tenho repetido ele repetidas vezes, né? Mateus capítulo 28, a partir do verso, aleluia, 16, que diz dessa maneira, preste bem atenção o que o texto fala. O texto fala para mim e ele diz para você também nessa manhã. Ele fala sobre o ID do Senhor. Ele diz assim, a partir do versículo 16, a epígrafe do texto diz assim, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E quando Jesus aparece aos seus discípulos, diz assim, os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está falando sobre o ID. Deus está falando também para que nós sejamos aí, o que? Ele está falando sobre mestre, ele está falando sobre aquele que ensina é mestre. E se você tem recebido de Deus, você também ensina. E nós temos que ter cuidado de não sermos pedra de tropeço para as outras pessoas. E a palavra diz assim, que sofra ali, que nós venhamos sofrer o dano, mas a palavra ela tem que ficar preservada. O que é isso? Nós temos que carregar a cruz de Cristo. Cristo ele foi cuspido, Cristo foi dilacerado, Cristo foi caluniado, mas as Sagradas Escrituras diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Não lhe deram direito de defesa. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí numa situação que temos blasfemado o Evangelho. Está também conosco na live a nossa irmã Eliane, né? Francelino, que Deus esteja abençoando, a amada irmã, esteja abençoando também a Noemi Souza, que Deus esteja aí operando de uma forma maravilhosa na vida de cada irmã que está conosco nessa manhã. Então, amados irmãos, o texto, quando ele fala de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, ele está falando dos falsos profetas. E muitas vezes, amados irmãos, quando eu trouxe assim na minha mente e eu tenho visto, eu vi outro dia o pastor Sila Malafaia com a Luciana Gimenez. E ele falava a respeito da obra de Deus, ele falava a respeito do Evangelho. E quando nós trazemos o Evangelho, que é esta palavra que está diante de nós, quando nós olhamos o falso mestre, o falso doutor, é aquele que combate contra aquele que ensina, aquele que foi escolhido por Deus para estar levando a sua palavra. Então, quando
nós pegamos a Sagrada Escritura, não é nada de nós mesmos, nós lemos nas Sagradas Escrituras, está escrito nas Sagradas Escrituras, e aquele que não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, não vive uma vida de regra, fé e prática através das Sagradas Escrituras, ele vai vivendo pelo achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. A consulta está aqui. E a palavra do Senhor, ela diz para mim, para você, dessa maneira. Talvez as pessoas não entendam o que Deus está querendo falar para nós. Quando o Senhor, ele fala assim, em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está aí abrindo uma porta para que eu e você venha entrar. E Deus, quando ele fala no versículo 17 de João, capítulo 3, ele diz assim, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então está aí mais ali um abraço do Senhor, uma mão estendida. O Senhor está estendendo as mãos, conforme Pedro ele estava afogando nas águas, Deus estendeu as mãos para tirar Pedro daquelas águas, senão Pedro morria afogado, apesar de nadar bem, apesar de ser um pescador, apesar de ser ali um homem que vivia da pesca. As águas e o mar era bravio. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus está abrindo a porta. No verso 18, 3,16, 3,17, 3,18 agora, diz que quem nele crê, está escrito lá, quem crê em Jesus Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. Então você olha que aí já está um julgamento diante de nós, aí já está aquele grande dia, essas palavras do Senhor Jesus Cristo vai vir diante de você, e muitas pessoas estão esperando, é como se nós tivéssemos marcado uma audiência no fórum da cidade e marcou uma data, hoje é dia tal, aí você marcou essa data, dia tal, então daqui a 30 dias você tem que comparecer diante do juiz, aí você fica com aquela espera de comparecer diante do juiz, aquilo está pré-estabelecido para você, mas o trono de Deus e esse lugar que nós devemos comparecer perante o juiz, perante o autor e consumador da nossa fé, o tempo e o dia é agora, o momento é este. Ele está falando, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque o minuto que passou antes, quando eu comecei a falar, esse não me pertence mais. E o momento que eu tenho um minuto daqui para frente também não me pertence, não é meu, mas pertence a Deus. Porque um minuto para trás ele já ficou para trás, um minuto para frente eu não sei se eu vou estar vivo. Então é esse momento que nós estamos sentados diante do nosso Deus e Pai. E quando nós estamos sentados diante do nosso Deus e Pai, nós temos a oportunidade de estarmos falando com Ele das coisas verdadeiras que estão diante da nossa vida. Muitas vezes, amados irmãos, preste bem atenção no que eu quero dizer para você. O homem que vive diante de Deus não quer dizer que ele vive ali, ele é um homem que está, ele é santo, sim, ele é santo, por causa de quê? Porque Jesus o santificou, e não somente o santificou, mas o santifica. Então é uma coisa assim, que acontece constantemente, justifica como? Com nós pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. Nós somos santificados pelo sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Os nossos erros, Jesus já pagou pelos nossos pecados. A palavra do Senhor diz em João ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Nós todos somos pecadores. Mas como nós podemos ser santos sabendo que nós somos pecadores? Porque Deus, Ele nos santifica.
Ele nos santificou, Ele nos santifica, Ele nos santificará. Então é por causa disso, não é por causa de nós mesmos, mas ainda assim, o que tem que estar na minha mente, no meu coração, é desejo de mudança, é desejo de transformação. Eu preciso ser transformado pela minha vontade, pela minha determinação. Eu preciso buscar conserto para a minha vida. E o Senhor, Ele não julga a situação que você está vivendo, mas Ele julga a condição que você está colocando no seu coração. Muitas vezes a pessoa está junto contigo, talvez ela está junto com você e você está indo com ela para um lugar, para o outro, talvez é uma coisa simples, ela está com dinheiro no bolso, uma coisa simples. E ali você chega num restaurante para almoçar. E ali, quando pede a conta, ela fica calada ali, com os braços cruzados, não fala nada. Aí você tem que tirar o dinheiro do seu bolso, pagar o almoço teu e dela. E ela ficou calada, porque ela usou de má fé. Ela poderia ter feito assim: vamos dividir essa conta, eu também tenho dinheiro aqui, você paga aí uma quantia, eu pago outra quantia e a gente fica tranquilo, porque eu não quero te defraudar. Mas muitas vezes a intenção do coração é que é julgada por Deus. E nessa situação, aquele que fica calado tendo dinheiro para pagar, ele não peca. É como se diz, ele peca, porque ele não pagou. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós também temos alguma coisa para fazer, para nos consertar diante de Deus, mas a gente vai empurrando com a barriga. A gente fala: não, tanto faz como fez, isso vai ficar por aí, isso não quero tá vivendo dessa maneira, eu quero mesmo deixar a vida me levar. Não, a gente tem que buscar conserto perante o Senhor. E quando Ele vê que eu e você está buscando conserto, Ele julga os pensamentos que estão na tua cabeça. Ele sonda os nossos corações. Por quê? Eu falo: não, eu quero acertar, eu quero fazer certo. Eu não quero permanecer no erro, eu não quero estar errando, eu quero estar fazendo a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Aí, esse julgamento que Deus está falando aí em João 3, capítulo 18, que quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Está escrito aí no verso 19: porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio a esse mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não eram dignos dela. Nós precisamos entender que aqueles que quer fazer a coisa certa, eles vêm para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. Mas aquele que quer permanecer no erro, fica no escuro, para que ninguém venha ver aquilo que você está fazendo. Então, muitas vezes os falsos profetas são esses. Quando uma palavra chega diante de você, a palavra de Deus, e você combate a palavra de Deus e fala: não, é desse jeito mesmo, é porque a maioria das pessoas está falando desse jeito. Não, você tem que se posicionar, você tem que falar: não, a palavra de Deus diz desta maneira, e se é dessa maneira que a palavra de Deus está dizendo, eu fico com a palavra de Deus. E muitas vezes, amados irmãos, nós não estamos olhando de acordo com o que Deus tem falado conosco. Nós precisamos entender que Deus está querendo lavar, que Deus está querendo remir, que Deus está querendo transformar, que Deus está querendo operar na minha vida e na tua vida. E nós precisamos deixar que a obra do Espírito Santo venha entrar dentro dos nossos corações, na nossa mente, e nos transformar. Pois o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes, amados irmãos, nós sentimos aquele choro, aquelas lágrimas vindo nos nossos olhos, por uma pregação, por uma mensagem que Deus tem falado conosco, e nós choramos naquele momento, mas nós continuamos no erro, anos a fio. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, pegar um papel e anotar: eu tenho errado nisso, eu tenho feito isso aqui, não é coisa de Deus, isso
não está em conformidade com a palavra de Deus, isso também não. E você projetar aquilo e falar, não, ó, isso aqui eu já venci, isso também já venci, isso já venci, isso já venci, e agora vem novas coisas que eu preciso vencer, e eu vou vencer. Então, muitas vezes, amados irmãos, o Senhor, ele tem falado, aquele que não está comigo, ele está contra mim, porque aquele que não ajunta com o Senhor, ajuntar o quê? O que é juntar com o Senhor? Falar assim, olha, eu estou numa determinada roda de amigos, mas o que eu estou fazendo? Talvez eu estou no salão de beleza, aí começa a mulherada falando lá, uma coisa falando outra. Muitas vezes as mulheres conversam muito dentro de um salão de beleza. Aí a outra fala assim, eu tô pegando aquele novinho. E ela é casada. Aí muitas vezes a gente fica calado, a gente não se posiciona diante daquela situação. Não se posicionar é pecado. A palavra de Deus diz que você está transgredindo a lei do Senhor. Isso é adultério. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Aí fala, o que eu tenho com isso? Tem muita coisa, você está diante daquilo que você deve mudar. E quando nós chegamos para o Senhor Jesus Cristo, nós temos uma vida, nós vivemos uma vida de regra, fé e prática. O que é isso? Praticar aquilo que está escrito. E praticando aquilo que está escrito, nós devemos fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é trazer as pessoas à luz. Se essa pessoa está no escuro, você tem que mudar o pensamento dela, falar, isso está errado, não está de conformidade com a palavra de Deus. Aí você é um profeta de Deus. Quando você não fala, você é falso profeta. Está escrito na palavra. É o mesmo caso que eu coloquei para vocês, que o pastor Silas Malafaia, ele chega com a palavra e ele fala através, a palavra não é dele. As pessoas talvez não precisam gostar dele, as pessoas talvez achem ele bruto, achem ele muito incisivo, não precisa gostar dele. Mas o que ele está falando, ele não está falando dele, ele está falando da palavra. E quando a gente fala da palavra, muitas vezes as pessoas ficam naquela ira, né? Não é a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, mas é a palavra que está falando. E quando a palavra fala e eu vou contra a palavra, eu estou indo contra Deus. E muitas pessoas, elas estão indo pelo achismo. Eu acho assim, eu acho assado. Não, vamos na palavra. O que está dizendo na palavra do Senhor? Eu tenho que ficar com a palavra, porque a palavra é que me julga, a palavra é que me limpa, a palavra que é a porta para que eu possa passar desta terra, desta vida, para uma vida melhor, para a eternidade, para viver para sempre com Deus. É essa palavra que vai me dar condição de eu estar entrando no céu, Deus está me limpando, Deus está me transformando pela renovação do entendimento segundo a sua palavra. Então, amados irmãos, muitas vezes quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, a gente fala sobre o falso profeta, a gente fala, não, o falso profeta é aquele homem que está escrito lá que ele vai vir como 666, é assim, é aquele que se levantou, é o Papa, é isso, é aquilo. A gente olha para as grandes autoridades, mas muitas vezes o falso profeta está do nosso lado. Porque quando você fala alguma coisa a respeito de Deus, aí ele olha para você e fala, não é bem assim, isso está errado. Ei, tudo tu fala da palavra, é na palavra. É a palavra que vai fazer toda a diferença. Até os juízes da nossa época, os advogados, desde os primórdios também até agora, quando um doutor, um advogado vai cursar, ele tem que saber as leis de Moisés, ele tem que saber da Bíblia. Se ele não souber, ele não pode estar exercendo a sua função. Então as leis, muitas das leis que tem nos nossos códigos aí civis, estão relacionadas também às Sagradas Escrituras. Nós precisamos entender, amados irmãos, tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Talvez nós nos posicionamos com tal rigidez que a gente não acha uma coisa certa, mas muitas coisas nós devemos ser flexíveis. Flexíveis como? A pessoa traz uma palavra que está escrita na Bíblia, que aquilo é verdade.
O que eu devo fazer? Eu devo compreender aquilo que está escrito na Bíblia e aquilo que for falado, se eu achar de acordo, aquilo mudar aquilo que eu pensava antes. Isso deve acontecer. Flexibilidade em relação ao que Deus está falando comigo e falando contigo. Muitas vezes a respeito da oração tem acontecido dessa forma, preste bem atenção. Aí Jesus fala assim: cuidado para você não ser como os hipócritas e aparecer diante de praças públicas para falar assim com autoridade, falar assim assado. E muitas pessoas acham que quando a pessoa ela prega, quando a pessoa ela fala, ela está sendo hipócrita em falar, ela está sendo hipócrita em fazer tal coisa, mas não. Se você for deixar de falar, se você for deixar de fazer, onde a palavra de Deus vai ser pregada? Onde você vai anunciar a palavra de Deus? Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela precisa ser anunciada. E está escrito na Bíblia, uns fazem isso por contenda, outros fazem isso por inveja, outros fazem isso por causa disso, por aquilo. Não importa, é o teu coração diante de Deus, não é o teu coração diante das pessoas. Por que você está fazendo? Deus quer saber isso. E você vai se apresentar não diante dos homens, mas você vai se apresentar diante de Deus. É Deus que abre a porta para você entrar ou é Deus que fecha a porta para você entrar? Então você precisa entender que essa obra Deus está chamando você para fazer. Amém? Então está conosco aí também a nossa irmã Maria Ibarra lá do Chile. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, operando na vida da amada irmã. Que Deus esteja aí de uma maneira abundante e transbordante, aleluia, a vida de cada um de nós, amém? Então, o que eu quero dizer, preste atenção o que o apóstolo Pedro ele está falando para a amada igreja. Ele diz assim, o texto é muito grande, né? E diz assim, no segundo, diz assim: e seguirão as suas dissoluções, muitas pessoas seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E hoje tem acontecido no nosso meio. Por quê? Porque tem acontecido no nosso meio. Porque o que tem acontecido no nosso meio, amados irmãos, hoje, é que muitos homens querem ser mulheres e muitas mulheres querem ser homem. Há uma situação aí que causa muito buchicho, né? Muitas controvérsias, mas a palavra do Senhor, ela está escrito que Deus fez homem e mulher, não fez uma coisa no meio, não fez. Mas nisso, quando a palavra de Deus que diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, sabe o que ele está falando? Ele está falando que aquele que é afeminado, Deus também o ama, entendeu? Deus também o ama, mas não ama a situação de pecado. A situação de pecado, ela é contra Deus, mas aquela pessoa também, ela tem a oportunidade de chegar a Deus. Ela tem a oportunidade de, no último dia da sua vida, naquele último segundo, ela pedir perdão a Deus e Deus resgatá-la. Deus não ama o meu pecado nem o teu pecado, e não existe pecadinho ou pecadão. O roubo, o furto, como eu posso dizer, o adultério, fornicação, tudo isso é pecado. Aí fala, não, o cara é gay, mas talvez a pessoa está num desses pecados. Não existe para Deus pecadinho ou pecadão. Então, tudo que nós fazemos como servos de Deus ou servas de Deus, ou na nossa vida cotidiana, nós somos um espelho para o mundo. Amém? O nosso pastor Márcio está conosco aí na live, que Deus esteja abençoando, operando a vida também do nosso pastor presidente, que Deus esteja aí guardando aí, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. É um prazer ter o Senhor aqui conosco, amém? Deus o abençoe.
Então, amados irmãos, nós somos um espelho para o mundo. E nós podemos, como nesse espelho, ser aquele mestre através do que nós fazemos. Nós está dando ao mundo um exemplo de vida na presença do Senhor. Ou podemos estar sendo um falso profeta, porque nós fazemos alguma coisa que a Escritura tem dito para que eu faça e tem vivido uma outra coisa que as Sagradas Escrituras abomina. Então, Pastor Carlos, mas isso que o senhor está falando tem fundamento? Preste bem atenção. Em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 3. Eu vou ler aqui para os amados irmãos. 2 Coríntios. Olha o que o Senhor ele está falando através do apóstolo Paulo para mim e para você. Aleluias, glórias a Deus. Deus tremendo. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: olha, porventura começamos outra vez louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como algum, de cartas de recomendação para vós, ou recomendação de vós? É uma pergunta. Agora o apóstolo diz assim: vós sois a nossa carta escrita nos nossos corações, em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E por Cristo, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de sermos ministros de um testamento, não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está falando? Que nós somos a carta de Deus escrita, não com tinta, mas com sangue de Cristo. Não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. O que ele quer dizer com isso, amados irmãos? Ele está dizendo que as palavras de Deus, o testamento que foi ali no Monte Sinai, escrita por Deus naquelas tábuas lavradas por Moisés, essas palavras agora elas estão gravadas na minha mente, no meu coração. E quando eu ando, amados irmãos, o meu jeito de andar, o meu jeito de estar me mostrando para o mundo, as pessoas estão lendo a Bíblia através da minha pessoa, através da tua pessoa. É isso que ele está dizendo. E quando nós, amados irmãos, muitas vezes, talvez até mesmo na brincadeira, nós temos que pensar muito antes de falar alguma coisa, porque as pessoas, elas assimilam tudo aquilo que nós estamos falando. O mundo é como uma espuma, aquela esponja. O pedreiro usa muito aquelas esponjas de fazer camurçar as paredes, né? É uma esponja assim, tipo aquela esponja de lavar carro, né? E aquilo ali, quando você coloca na água, ela suga a água, né? Aí você suga a água, aí você passa no carro, ou suga a água, você pega ela. Então o mundo, ele vem até você como uma esponja e ele suga tudo que está em você. E quando ele suga, e se você tiver algo de bom para passar para as pessoas, elas vão receber aquilo. E aquilo que você tem, amados irmãos, as pessoas vão receber e vão exercitar aquilo que você está fazendo. Outro dia, a minha esposa estava passando, nós morávamos aqui na rua Raio do Sol. E na rua Raio do Sol, é logo perto da onde que a gente mora agora. Ali tinha um homem que ele estava dentro de um bar. Ele é conhecido nosso. E aí
ele estava tomando uma dose de cachaça. E outra pessoa falou: tu vai morrer com esse negócio aí, logo de manhã tomando essa dose de cachaça. E ele falou assim: a palavra de Deus diz que tudo que entra pela boca faz bem, tudo que sai da boca é que contamina. Já imaginou? Ele assimilou uma coisa: aquilo que entra não faz mal, mas aquilo que sai é que faz mal. Ele assimilou essa situação que nós precisamos entender sobre tudo que nós estamos falando, sobre tudo que nós estamos colocando diante das pessoas que estão diante de nós. Então, muitas vezes nós julgamos aí aquela pessoa que é doutora, aquela pessoa que é pastor, mas será que temos olhado para a nossa vida? Será que temos olhado e feito um exame de consciência em nós mesmos? Quando nós levantamos, será que temos falado com Deus? Olha, Deus, eu tenho passado por tal situação e essa situação que eu tenho passado, isso tem me envergonhado muito e eu preciso ser transformados pelo Teu Espírito Santo para que eu venha sair dessa condição. E essa condição que eu estou, ela não me dá direito de julgar a ninguém. E muitas vezes, amados irmãos, nós nas condições que nós estamos, o Senhor não dá nem a mim nem a você direito de julgar ninguém. Nós vivemos num mundo em que tudo que está diante de nós julgamos, mas Deus não deu liberdade, oportunidade e direito a ninguém de ser juiz de ninguém nessa terra. Nós somos apenas servos uns dos outros. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós não somos juízes de ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando um irmão chega a outro: ó Senhor, diga a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus diz assim: quem me constituiu juiz sobre este negócio? Tudo compete ao Pai que está no céu. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que precisamos estar limpando a nossa mente, o nosso coração, sermos transformados pela renovação do entendimento que nós temos de Deus. Segundo o texto aqui, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, olha, preste bem atenção que o Senhor fala, ele diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: a porca lavada, ela voltou esponjadores de lama. O cachorro, ele voltou e comeu seu próprio vômito. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser lavados e remidos e transformados. Mas nós precisamos agir segundo está escrito nas Sagradas Escrituras. Senão nós ocupamos o lugar de falsos profetas também. Tudo aquilo que nós retrucarmos, a pessoa fala uma coisa conosco, a gente fala assim: não é bem assim, isso é assim, isso é assado. Não é dessa maneira. Aonde está escrito, nós podemos conferir. O apóstolo Paulo, ele elogiou os bereanos, o povo de Bereia. Tudo que se era falado ali de púlpito, ele buscava na escritura e conferia, ver se era aquilo mesmo que estava escrito. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, também dessa forma, estar examinando as Sagradas Escrituras. E ao examinar as Sagradas Escrituras, amados irmãos, nós vamos estar aí alcançando o favor de Deus. Eu tenho uma ilustração aqui, e essa ilustração ela fala também sobre transformação. E eu quero ler para os amados irmãos para corroborar com o texto. Mas creio que o texto ele ficou muito bem explicado aí, e nós precisamos aí estar nos moldando segundo a palavra de Deus. E peço aos amados irmãos que depois que nós terminarmos aí a live, não dá para falar tudo que está ali dentro da palavra de Deus, porque nós teríamos que ter um tempo assim grande para
está dissertando tudo que fala, mas eu peço aos irmãos que esteja lendo aí 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. Os irmãos estão lendo essa palavra aí, que é uma palavra que fala muito aos nossos corações, amém? Diz assim: estamos num momento de mudança, o texto da reflexão aqui. Esta está para começar uma nova era, um novo período na história da humanidade. É momento oportuno para refletir e mudar, pensar em si mesmo como um indivíduo que faz parte de um todo. O que você tem feito para se tornar, para tornar esse mundo melhor para se viver? Volte ao ponto de partida, reavalie a sua própria história, pois ela faz parte da história do universo. Ter coragem de começar de novo, ter a certeza de que amanhã será melhor do que hoje, ter em mente as grandes mudanças começam com os pequenos gestos. A caminhada de muitos quilômetros começa com o primeiro passo. Pensar naqueles que o amam e em que ama você. O que posso fazer para fazê-los mais felizes? É oportunidade para colocar um ponto final, um basta. É importante ter coragem para fazer isso em nossas vidas, deixar-se, aleluia, morrer. Morrer é como a lagarta que já aprendeu tudo sobre a vida, aleluia, das lagartas, e então fechar-se numa casinha aí apertadinha. Lá dentro se dá um tempo, nascem as asinhas nas costas e ela então sai da casa como borboleta. Ela sai voando por aí, embelezando o mundo com as suas asas, com as suas cores e aprendendo um monte de coisas diferentes. É preciso entregar-se de coração e com confiança para a transformação. Nesse dia, pare por algum minuto e reflita sobre o sentido da vida, sobre a sua missão. Nesse momento, tenha certeza de que você pode ser feliz, alcançar o sucesso e tornar o mundo muito melhor. Amém? Então que venhamos aí em nome de Jesus Cristo pensar em tudo isso que Deus tem colocado para nós, para que nós venhamos transformar o mundo em um mundo melhor. Eu penso isso todos os dias. Ontem eu estava trazendo aí a respeito de 2 lobos, os irmãos que viram aí contemplaram. E aquele que a gente alimenta mais é que vai aflorar da nossa vida. Então, se nós alimentarmos aquele que faz as coisas de conformidade com a palavra de Deus, imagina como que esse mundo vai ser transformado. E as Sagradas Escrituras diz, amados irmãos, que nós somos sal da terra e luz deste mundo. Imagina se não houvesse luz, que escuridade haveria nesse mundo. Imagina se não houvesse temperança, você comer coisa sem sal, você tomar um café aí sem açúcar. Imagina, a temperança, ela faz toda a diferença. Então, amados irmãos, que venhamos aí ser flexíveis, né? Para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida, que nós venhamos agir na vida dos nossos amados irmãos, ali com flexibilidade, para estar ali atendendo às suas necessidades e agindo na vida deles conforme Jesus tem agido na nossa vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós julgamos, né, firmemente, né, um amado irmão, uma amada irmã, ou por um caso que alguém colocou, contou para você, e a gente fala assim: não, isso aí é inferno, isso aí você está numa situação difícil, você está numa vida desgraçada, e daqui a pouco você está numa situação que você está de joelhos clamando ao Senhor: Senhor, me perdoa por tal ato, Senhor, faz isso comigo, entra com providência, Senhor, oh Deus, muda o meu coração. A gente olha Davi, ele diz assim: cria em mim, ó Deus,
um espírito reto. Coloca em mim, Senhor Deus, um coração inabalável. Ô Senhor, venha me transformar. Faça, Senhor Deus, aleluia. Não retire de mim o teu espírito. Traz a alegria da tua salvação novamente. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos ser profetas de Deus. Nós venhamos fazer e falar o melhor para Deus, o melhor dessa terra. Nós venhamos em nome de Jesus Cristo ser aí homens e mulheres que vêm aí transbordar do amor de Deus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos, as amadas irmãs nessa manhã. Nós temos que terminar, muitos de vocês vão trabalhar, nós precisamos terminar, que o pastor Carlos também vai dar jeito na vida, né? Fazer alguma coisa, não dá para ficar de braços cruzados, nós temos que colocar a vida para andar. Então, nós já fizemos a nossa parte, a nossa devocional em oração, nós já trouxemos a live aqui, nós já trouxemos uma palavra de vitória para os amados irmãos. Então, que venhamos estar mergulhados, né, nesse rio de Deus aí para receber as suas instruções, e só em Deus nós vamos receber tudo isso, amém? Então, que Deus esteja abençoando as amadas irmãs, esteja abençoando aí o nosso amado pastor, as pessoas ainda que vão entrar aí para estar também recebendo de Deus. Amados irmãos, o melhor de Deus é que o Espírito Santo, né, depois que a gente traz uma palavra, ele continua falando aos nossos corações, e que a palavra de Deus ela venha se cumprir na tua vida, que ela venha cumprir todo o propósito na tua vida. Tudo que Deus enviou é bom. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, só colocar os nossos corações em Deus para que Ele venha manifestar a sua glória. Amém? Então, amados irmãos, eu quero estar, aleluia, pedindo aos amados irmãos que estejam compartilhando aí essa live, para que mais pessoas estejam recebendo de Deus, para que mais pessoas estejam aí recebendo dessa palavra, desse amor de Deus. E espero que tenhamos mais oportunidades, né, para falar do que nós falamos nessa manhã, porque conforme o Senhor disse, o que nós temos experimentado não passa de gotas daquilo que Deus pode e quer fazer. Então, Ele fará muito mais na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado também, todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos profetizar, Pai, não somente, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com a nossa boca, Senhor Deus, mas com o nosso comportamento, ó Pai, com o nosso ir, com o nosso vir, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos portar de acordo com o Senhor, ó Pai, pois nós sabemos, ó Pai, conforme diz a Tua palavra, o mundo tem lido, ó Pai, a Bíblia, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ser profetas, Senhor Deus, das nações, que nós venhamos profetizar segundo, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado, ó Pai, nas nossas vidas, que o Senhor tem colocado, ó Pai, na vida, Senhor Deus, dos Teus servos, Pai. Assim, Senhor Deus, eu venho clamar, ó Deus, que a palavra, Senhor Deus, que venha sair da minha boca, sair da boca, Senhor Deus, do nosso pastor, ó Pai, dos meus amados irmãos, que seja uma palavra viva, Senhor Deus, e eficaz, Senhor Deus, que seja uma palavra, Senhor Deus, mais cortante do que espada de dois gumes, ó Pai, apta, Pai, a discernir, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os pensamentos e intenções do coração. Assim, ó Deus, o Senhor venha nos transformar a cada dia. Não deixe, Senhor Deus, que venha sair heresia, Senhor Deus, da nossa boca, mas que venhamos consultar a Tua palavra, Pai, que venhamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos nessa manhã, Pai, que o poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, venha nos lavar, remir, transformar, fazer uma obra, Senhor Deus, transformadora a cada dia. Abençoa, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, portas abertas, ó Deus. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, Senhor Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos conduzindo, Senhor Deus, aos braços do Pai. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por essa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe
a todos vocês. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Que Deus esteja dando saúde aí para minha irmã Grazi, que Deus esteja operando dentro da sua casa, que a cura poderosa do Senhor esteja sobre você e todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Continue orando aí pela igreja, continue orando aí. Nós temos aí, está chegando, né? Mais irmãos que têm orado aí no grupo, que tem sido uma bênção. Amém? E nós agradecemos a Deus por esse mover. A igreja que ora, a igreja que cresce, a igreja que ora, o poder de Deus, ele vem, a transformação, a cura, a operação de milagres. E nós cremos na igreja que tem se colocado, né, na presença, aos pés do Senhor. Então, que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmão, a cada irmã, que Deus esteja operando na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Receba aí o abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo venha também de forma aí sobrenatural sobre a tua vida e todos os seus. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e às 19 horas nós estaremos juntos em nome de Jesus Cristo na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro, em nome de Jesus Cristo. Vem estar conosco, você será muito bem recebido e muito bem recebida em nome de Jesus. Fique na paz até às 19 horas, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Fica com Deus. Foi muito bom estar com vocês nessa manhã, falando de Deus, falando de Cristo. Amém?